Um vinho espumante com delicados aromas de flores, de frutas, buquê de aromas delicados, estrutura leve e muito prazeroso. Um vinho de origem milenar, cuja história está indissociavelmente ligada à zona de produção. Este vinho fez e tornará a região vêneta ainda mais grande, valorizando a sua história, cultura e tradição. Estamos falando do famoso Prosecco. Prosecco, aí a gente sabe que tem o Prosecco de origem vêneta, que é muito famoso e que estimula muito a produção dessa bebida, né, dessa magnífica bebida lá no Vêneto. Fica no vídeo até o final para você acompanhar sobre isso. Esse vídeo vai contar um pouco sobre a história do Prosecco no Vêneto. É também um pedido aí das pessoas aqui no canal, porque quem conhece o Vêneto aí sabe que o Vêneto tem uma ligação muito profunda com essa bebida aqui, né, com essa variedade, o Prosecco. Então é muito interessante que a gente saiba também. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamar e te convido para se inscrever, para curtir o vídeo e não esquece de ativar o sininho das notificações e por favor volta pelo menos uma vez, né, se você está se inscrevendo aqui. Eu não falo para as pessoas que todos os dias estão aqui, né, que eu vejo nos comentários. Eu agradeço muito aí os meus queridos amigos que todos os dias vêm aqui e assistem os vídeos e comentam. Eu sei quem assiste, né? Mas você que está se inscrevendo agora pela primeira vez, o canal tem vídeo todos os dias. Então, quem sabe você vem aqui pelo menos uma vez por semana e dá uma olhada aí se não tem um vídeo que te interessa, né? Eu vejo assim, a gente tá quase chegando a 3.000 inscritos, mas ainda não tem tantas visualizações, nem tantas curtidas. Fica aí no canal e claro, volta aí, pelo menos tem vídeo toda semana, um vídeo pelo menos, eu acredito que vá aí ser do seu agrado. Vamos começar então? Como eu falei para vocês, é um vinho milenar e é um vinho que faz hoje parte aí da tradição histórica do Vêneto. Antes de um vinho, o Prosecco é uma videira e pode ser cultivado em qualquer parte do mundo, claro, se as condições climáticas assim permitirem. Mas os resultados alcançados na zona de Conegliano Valdobbiadene, que é lá no Vêneto, são incomparáveis. Lá a videira, no caso, né, reinou durante pelo menos 300 anos. A área de Conegliano Valdobbiadene é representada pelas colinas da Marca Trevisana, que inclui os municípios de Conegliano, Feleto, Refrontolo, Vittorio Veneto, Miane, Valdobbiadene, Vidor, Farra di Soligo, Pieve di Soligo e Susegana. Prosecco é uma vinha de origens muito antigas, anterior mesmo à colonização dos romanos lá no Vêneto, tá? 200 anos antes. Ainda que, né, seja documentada apenas nos últimos anos da República de Veneza. Ser documentado é uma coisa, né? Então, por isso, vive entre as colinas vênetas há pelo menos 300 anos, né? Pelo menos documentado há 300 anos. A gente tem aí poetas que elogiaram as colinas vênetas, né? Vinícolas lá, já há 2.000 anos, como o poeta Virgílio, que viveu aí entre 70 a 19 a.C. E no que diz respeito à vinha Prosecco, não existem informações certas sobre a data da sua chegada e da sua plantação nas terras de Conegliano Valdobbiadene. Mas, a título indicativo, podemos referir-nos às últimas décadas da vida da República de Veneza, por volta de 1750. O papel mais importante foi desempenhado pela Accademia Conegliano, criada em 1769, um círculo cultural formado por proprietários de vinhas, técnicos, acadêmicos e intelectuais que se reuniram para discutir problemas comuns com os maiores especialistas do setor, catalogando sistematicamente as vinhas, a sua extensão, sua qualidade e quantidade de produção. Numa dessas assembleias, em 1772, o Prosecco foi mencionado pela primeira vez pelo acadêmico Francesco Maria Malvolti. O Prosecco provém de uma uva não nativa. O Prosecco não é mencionado entre as vinhas velhas das colinas de Conegliano Valdobbiadene e até agora não foram recebidos documentos da passagem do Prosecco do Carso para Conegliano Valdobbiadene, mas em 1772 é citado como um dos vinhos produzidos na zona, o que sugere que já era cultivado há vários anos. A queda da República de Veneza em 1797 não afetou o desejo de realçar a viticultura e a enologia da região.
Poucos anos após o nascimento do Estado italiano, 1861, o parlamento decidiu preparar um inquérito sobre as condições da agricultura italiana. Para a zona de Conegliano Valdobbiadene, os investigadores recomendaram no caso, né, o desenraizamento das vinhas velhas e a sua substituição por outras de maior qualidade. No último ano aí do pós-guerra, né, os viticultores mais atentos de Valdobbiadene organizaram-se para defender e valorizar a viticultura de encosta e a antiga tradição vitivinícola, instituindo a Confraria dos Cavaleiros do Prosecco em 14 de agosto de 1945. Então esse conselho aqui ele tem o cuidado de dar informações aos seus membros, né, mais conhecimentos úteis para o desenvolvimento da viticultura de encosta de Conegliano Valdobbiadene. Surge a necessidade de influenciar o aspecto legislativo para melhorar a salvaguarda da tipicidade do Prosecco Conegliano Valdobbiadene. Assim, nasceu em 7 de junho de 1962 o Consórcio para a Proteção do Vinho Conegliano Valdobbiadene Prosecco. Desde então, o consórcio tem trabalhado para defender, valorizar e promover a imagem do Prosecco, tornando-o conhecido não só na Itália, mas também no estrangeiro pelas características inimitáveis da sua terra de origem. Em 1963, Valdobbiadene tornou-se oficialmente a capital, não só do Prosecco, mas de todo o mundo do vinho espumante italiano, com exposição nacional de vinhos espumantes organizada todos os anos em setembro pela Confraria dos Cavaleiros do Prosecco. Alguns anos depois, em 1969, Conegliano Valdobbiadene conquistou outro resultado de prestígio quando a zona montanhosa obteve o DOC, a famosa denominação de origem controlada. Nos últimos anos, o Conegliano Valdobbiadene Prosecco, que com o DOC, né, a dominação de origem controlada, tornou-se o vinho branco mais solicitado na Itália e no mundo. Então fica aí para as pessoas que pediram, né, sobre o Prosecco do Vêneto, né, para falar sobre essa bebida histórica, enfim, e também muito comercializada ali no Vêneto, do Vêneto para fora, comercializada na Itália inteira, na Europa, no mundo inteiro, fica o registro também aqui. Espero que você tenha gostado, deixa o seu comentário, caso não tenha nada para comentar, deixa o emoji do leão que representa, né, o Vêneto, o símbolo do Vêneto é o leão, tá, pessoal? Não é a bandeira da Itália, é o leão. Essa aqui é a nossa bandeira, símbolo do Vêneto, símbolo milenar aí do Vêneto. Então deixa aí também o seu emoji e, óbvio, faça suas perguntas aí, suas sugestões de vídeo, que vocês conseguem ver que a maior parte dos vídeos, na verdade, são sugestões de pessoas que deixaram aqui nos comentários, né? Volta e meia eu tiro um tempo, precisa tirar uma manhã inteira, mesmo assim às vezes não dá conta de tudo que fica acumulado aí de comentários, mas eu sempre, na medida do possível, eu vou ali lendo todos. Agradeço a todos e tchau, tchau, trucou.